eu vou dizer uma coisa para vocês. Se um dia o Gilberto esquecer o microfone aberto, nós estamos lascados. Porque política rola solto aqui enquanto a gente vai para o comercial, né? O papo rola solto aqui. Por isso que eu gosto do programa Debate, né? Olha, eu quero agradecer muito, olha, Maria Felício, Marcos Habib, o Marcos está até me dizendo que hoje Sapucaia está inaugurando seu hospital municipal, lá em Sapucaia. Maria Felício, Marcos Habib, a Riva participando com a gente, João Amorim participando também com a gente. João Amorim, estou precisando conversar com alguém que faz esses voos que você está fazendo, aí de salta lá do alto do morro. E eu estou precisando conversar com alguém para trazer aqui na televisão. Leandro Coutinho, que tem, o pessoal vai participando aqui, a Cláudia Greenberg também participando com a gente, Arthur Nekemi, Renata Caldas, todo mundo que está participando, meu muito obrigado, vocês vão botando aí, porque a gente está chegando a números muito legais aí nas redes sociais. O programa de terça-feira, que o Klaus tem vindo aí para falar sobre conservadorismo e tem trazido pessoas, trouxe o Padre Kelman já 2 vezes, tem trazido pessoas aqui, e a gente está para trazer, ele está para trazer o deputado federal, o Sóstenes, no caso do aborto. Ele já me disse que está tentando, que provavelmente consiga trazer aqui em Teresópolis. Então a gente tem chegado ali a números muito grandes. Temos chegado ali a quase 60 mil visualizações do programa Hélio Carracena pelo YouTube. São números muito bons. Então, muito obrigado a todo mundo que faz aqui a nossa rede social. O hemonúcleo, que é um problema que a gente está falando já há uns 2 anos, ou quase 3, que a gente vem falando sobre o hemonúcleo. Essa semana uma família precisou de sangue. E eles saíram procurando e não tinha como, tiveram que sair de Teresópolis, buscar sangue no Rio de Janeiro e entraram em contato com a gente, falaram comigo, a gente apurou e tem um carro que sai, uma van, sai toda sexta-feira já há algum tempo, levando pessoas para Petrópolis, para fazer a doação de sangue lá em Petrópolis. Mas isso é um transtorno. Isso é um transtorno. Eu cheguei a me lembrar da época que o pessoal saía daqui para ir lá para Itaboraí para fazer tratamento de rins. Fugiu o nome agora. Hemodiálise. Para fazer hemodiálise, que aquilo era um transtorno na vida de todo mundo. Então você sair daqui, pegar uma van e ir para Petrópolis para fazer uma doação de sangue, é um transtorno. Zé Carlos Faria teve durante um tempo grande, agora no hospital, com a mamãe dele, que infelizmente faleceu, cumpriu o ciclo dela, né? E ele vivenciou isso lá dentro do hospital, vendo como é difícil o serviço de coleta e o hemonúcleo permanece e continua fechado. Faria. Essa questão do hemonúcleo é questão de sobrevivência, de vida, né? E a gente viu isso, as pessoas com dificuldade. Na nossa cidade já teria um pouco de dificuldade, mas a gente consegue, pelas amizades que todos têm, os familiares, né, facilita. Mas você se deslocar de uma cidade para outra, sair de Teresópolis para Petrópolis, para Caxias, qualquer outro local, é complicado e as pessoas às vezes querem ajudar, querem fazer a doação, querem participar, ir lá, doar um parente, um amigo, mas você tem que perder o dia de serviço. É um transtorno muito grande. Isso é uma questão social que impacta muito nas pessoas, nas famílias, na pessoa que está precisando. É um negócio que tem que ser visto, Hélio, assim, com uma prioridade de prioridade. A gente coloca, e a lei já diz, né, dentre os problemas que o município tem, segurança, transporte, turismo, a agricultura, uma série de coisas que tem de coisas importantes. 2 delas que a gente sempre coloca e sobe no caminhão, no palanque e coloca como prioridade, ela já é prioridade por lei, que é educação e saúde. Quando um prefeito sobe no palanque dizendo, no meu governo, prioridade, educação e saúde, isso já é lei, é obrigado a ser prioridade. Tanto é que a assistência também, né, social, já tem um orçamento reservado para isso e presta conta separado, mas a saúde, o município é obrigado a gastar um percentual mínimo com a saúde, é obrigado a gastar um percentual mínimo com a educação.
Então é uma prioridade já colocada em lei. Isso é obrigação do município. E a gente vê na saúde, a gente tem um problema do hemonúcleo, das pessoas terem que sair da cidade, de uma cidade com quase 200 mil habitantes, e flutua mais ou menos 200 mil, porque recebe muitas pessoas, ter que sair da sua cidade para ir para outro lugar. É penoso, é doloroso, é crime. É um crime uma cidade como Teresópolis não ter um hemonúcleo para as pessoas poderem fazer essa boa ação. As pessoas querem fazer, mas não conseguem porque tem que se deslocar para outro município. E é doloroso. A gente que acompanha no hospital, vê as pessoas solicitando, ligando para amigo, botando em grupo, pedindo o favor, colocando carro à disposição, colocando viatura que também já tem à disposição para ir, mas que as pessoas têm que sair, se deslocar, ir lá, ir para outra cidade. É impossível resolver esse problema dessa forma. Então, que isso seja colocado em Teresópolis, salvar vidas, que isso seja colocado como prioridade das prioridades e que esses recursos sejam gastos com uma coisa que vai salvar a vida e que as pessoas querem fazer essa boa ação e não conseguem. Agora, isso é um grande mistério, Vanderlei. Por que o hemonúcleo permanece fechado? O fechamento foi providencial, né? Porque o hemonúcleo fechou no dia 18 de janeiro de 2021, com a promessa de entregar a obra em 18 de junho de 2021, 6 meses a obra. Licitado, fechou, começou a fazer a obra, ou seja, toda a programação de comprar os insumos, de trocar equipamento, tudo isso tinha que ser feito naqueles 6 meses que estava rolando a obra. E esse fechamento não foi uma decisão do prefeito que passou lá e viu que estava a parede suja, o chão estava com buraco, os fios estavam desencapados, que precisava fazer uma reforma, não. Foi uma exigência da Vigilância Sanitária Estadual. Para isso continuar funcionando, tem que reformar. Então foi feito o procedimento e tudo ocorreu ali. Só que chegou em 18 de junho, não estava nem começada a obra direito. Já estava 6 meses já. E não só fechou em 18 de janeiro, mas somente em fevereiro que a prefeitura arrumou a solução para onde os doadores seriam atendidos. Porque as pessoas fechou 18 de janeiro, 19 de janeiro, começou a ser atendido no São José. Não, foi em fevereiro. Foi 1 mês e meio depois que começou o atendimento do São José. Então nós ficamos aí 1 mês e meio sem local para doação de sangue em Teresópolis. Resolveu paliativamente por 3 anos essa questão do São José e agora, quando fecha o contrato, a relação inamistosa que está havendo entre o São José, a direção do São José e a prefeitura, por falta de dinheiro, a prefeitura não está pagando ao São José o que deve, então é claro que isso gera uma situação inamistosa entre as partes, e aí o São José não se interessou mais em fazer continuar com o atendimento e arranjar essa solução para Petrópolis. Só que de 18 de junho de 2021 a 18 de junho de 2024, já são 3 anos. 3 anos do prazo da entrega. 3 anos e meio de fechamento. Então não tem cabimento isso. O vereador Fidel Faria fez há um mês atrás um pedido muito contundente, exigindo respostas com relação a essa coisa aí do atraso do hemonúcleo. E, ao mesmo tempo, o Conselho Municipal de Saúde também fez um pedido à Vigilância Sanitária Estadual sobre as infrações, sobre as irregularidades, todo o procedimento administrativo que levou ao fechamento e à não abertura. Porque o prefeito vem mentindo, dizendo que tinha um laudo da Vigilância Sanitária, que já estava autorizado. Então, chegou anteontem, a Teresópolis, o documento da Vigilância Sanitária com relação a um extrato desses 3 anos e meio de fechamento do hemonúcleo. Eu comecei a fazer essa matéria ontem, mas a matéria é tão embrulhada e é tanta informação, porque o laudo tem mais de 100 páginas da Vigilância Sanitária, a resposta é em 4 ou 5 páginas, mas o laudo, onde fala das vistorias, das multas aplicadas à prefeitura por manter o hemonúcleo em condições, sem condições de uso, tudo isso é mais complicado de entender. Então eu deixei essa matéria para amanhã, vai sair no jornal amanhã essa matéria. Mas é grave demais a situação ali. Num primeiro momento, sugere até que foi incompetência administrativa. Eu acredito que há mais do que isso, porque o sangue que a gente vai a Petrópolis doar, ou que a gente vai com o hemonúcleo quando está funcionando para doar, ele é de graça, você doa de graça. O hemonúcleo não te paga nada por isso, mas o sangue não chega de graça na veia do paciente. E o sangue é caro, muito caro. Existe um dinheiro por trás disso.
Existem pessoas que beneficiam do negócio do sangue. O negócio tem que ser o mais legítimo possível. Então, é por isso que tem o Hemorrio, você tem os hemonúcleos. O governador, inclusive, inaugurou agora uma reforma muito grande no hemonúcleo do Rio e anunciou, no fim da matéria do release do Estado, que o hemonúcleo de Teresópolis estava funcionando. Na cabeça do governador, o hemonúcleo de Teresópolis está funcionando. Então, ou seja, e isso aí. Mas eu vejo que uma coisa é você não conseguir entregar uma obra que era para entregar com 3 meses, demora 6 meses, demora 9 meses, demora 1 ano. Agora, você demorar 3 anos a mais do que os 6 meses prometido, programado, organizado pela prefeitura para entregar uma obra, eu acredito que não é só incompetência administrativa. Porque o sangue, nós temos quadrilhas que operam o sangue, temos históricos de quadrilha operando sangue no Brasil. Então, quando você vê essa incompetência, ela pode estar sendo patrocinada, pode ter um interesse por trás disso. E cabia aos vereadores, cabia às autoridades competentes, Ministério Público, a polícia. Alguém tem que investigar isso, porque o que está acontecendo, o que está em curso em Teresópolis é um crime contra a humanidade, é um crime contra as pessoas. Eu quero ver se o prefeito senta num banco de van para ir a Petrópolis fazer doação para algum parente dele. Nem para parente dele ele vai. Não vai para ninguém. Um vereador vai sentar num banco de van para ir a Petrópolis, passar um dia lá. Não vai. Quem está em cargo público não vai. Quem vai é povo que não está desesperado. Quem vai é você que teve uma mãe em hospital e que em algum momento talvez ela precisasse de sangue, você iria. Para você, o tempo, não existe tempo para isso, para o amor de um familiar. Mas nós temos aqui um banco de sangue, nós temos uma cultura de doação de sangue. O pessoal do jornal, todo ano a gente participa das campanhas. Participava das campanhas de doação de sangue, né? Fazendo um parênteses, a tua fala, eu sempre, quando tive, né, como vereador e presidente da Câmara, eu sempre falei isso nas minhas ponderações. A saúde é complexa, morre gente, claro, isso é uma questão biológica nossa, mas diminuir o sofrimento da população na área de saúde é obrigação nossa que estamos na gestão do vereador, cobrar do prefeito e principalmente do executivo, diminuir o sofrimento da população. É isso. Uma boa ação na saúde vai parar, não vai morrer para a gente. Vai diminuir o número de mortes, claro, mas diminuir o sofrimento. As pessoas querendo fazer uma ação, querendo doar, chegava para mim e falava, pô, Faria, eu quero ajudar, mas vou ter que ir a Petrópolis, não tem como ir, eu quero, mas eu não tenho como ir. Então isso é muito dolorido, dói muito isso, você ver as pessoas não poder resolver. Essa semana nós tivemos informação, também um pedido de informações da Câmara que a Secretaria teve que informar. A UPA é 24 horas. Não significa, como alguém já se disse, que a pessoa só pode ficar 24 horas lá. Na verdade, não deveria ficar nem 2 ou 3 horas. Para você chegar a ser atendido, é uma porta de entrada da saúde. É dali que o médico faz uma triagem e diz, não, esse paciente aqui é o ideal para o São José, esse paciente tem que ir para a Volta Redonda, esse paciente pode ir para a emergência, esse paciente pode voltar amanhã para ser atendido em tal lugar. É uma triagem. A Secretaria de Saúde informou à Câmara essa semana que morreram 88 pessoas nos 3 últimos meses na UPA. Na UPA. No local que era para ser a porta de entrada para levar o paciente para algum lugar. Então, além desses 88, uma transição. 88 e 90 dias, dá um por dia. E nesses 88 não estão incluídos os que morreram no Hospital São José, nas clínicas, em Volta Redonda, nos outros municípios para onde vão as pessoas. As pessoas, quando a pessoa está doente, ela está debilitada. O corpo é muito vulnerável. Então, o atendimento tem que ser de excelência. Você tem que ter o pronto atendimento. E a UPA é uma solução maravilhosa. É uma invenção brasileira. Funciona muito bem quando tem boa vontade, quando não vira negócio de vender exame. Quando não vira negócio de ficar com o dinheiro do SUS para dentro do município, porque ela está internando, como se fosse hospital. UPA não é hospital. UPA é local, como a Beneficência tem os leitos dela que reserva para a sua necessidade. A Beneficência tem uma quantidade de leitos, parece que 10 leitos, ela não vende todos os leitos para a prefeitura. Ela precisa de uma quantidade de leitos, porque pode chegar um paciente que vai precisar de uma cama, que vai precisar de ser um pronto atendimento, de um acompanhamento imediato ali, porque a vida dela depende disso. Então, ela não vende todos os leitos. Então, a prefeitura tem que ter esses leitos no São José, nas clínicas, nos
hospitais de região para alguma especialidade, mas ela tem que ter, entender que a UPA é um ponto de transbordo, de chegar, olhar, ficar um tempinho ali até viabilizar, fazer a triagem e encaminhar. A UPA em Teresópolis virou um hospital. E virou um hospital porque movimenta dinheiro. Esse dinheiro está... O dinheiro da saúde é muito grande. Então, por que ficar dando para o São José, ficar dando para o Hospital das Clínicas, se você pode ficar com esse dinheiro? Dentro do esquema da própria... Dentro do interesse, dos interesses que movem as pessoas que gerem a própria saúde. Então, tem ali, e a preocupação, e a saúde, e as pessoas que se danem, não tem uma preocupação primordial, porque você tem uma UPA funcionando, se você tem os postos de saúde, você falou que, mas já tem 60 e poucos, né? Na minha época, 64. 64, nós temos 23 postos de saúde, até onde eu lembro, 23 postos de saúde em Teresópolis. Ou seja, se esses postos de saúde funcionassem, e são estruturas muito bem pensadas, localizadas ao longo de todo o município, nós tiraríamos aí uns 70% das pessoas que vão para a UPA, já seriam resolvidos os problemas delas no próprio posto. E no próprio posto já mandaria para a UPA para triagem, né? Porque uma primeira triagem no posto funciona muito bem. Agora você está em Bom Sucesso, você tem que despencar para Teresópolis, porque lá o posto não está em condições de atender, ou então você está mais em Vieira, ou está mais para dentro do segundo distrito, e você vem para a UPA. Chegando na UPA, é 2, 3 horas para o médico te ver, porque ali está saturado, porque a rede de pós-saúde não funciona. Você tem um posto de saúde, um aparelho maravilhoso, que fala com as pessoas, né, do bairro. Você não ter isso e não colocar para funcionar, é uma capacidade administrativa muito grande. Você ter a UPA, que é a porta de entrada, que é o local de triagem, e não fazer ela funcionar pegando o paciente, levando para o hospital, é uma incompetência muito grande, porque a solução é boa. Chegou ali, tem um médico que pode localizar o problema, que pode ver que aquilo não é de tão urgência, que pode ficar umas 6 horas na cama, vai resolver. Então é justo que deixe o leito da UPA para isso. Mas não para ficar a pessoa internada 1 semana, 2 semanas lá, esperando a morte, enquanto não tem um hospital adequado para fazer o tratamento. A UPA não é hospital, não pode ser vista como hospital. Se fosse hospital, tirava logo a UPA, colocava o hospital municipal e fazia o que se fazia antigamente no Hospital das Clínicas, que era a porta de entrada e tudo se resolvia lá. Não, nós temos a UPA para isso, que é muito melhor do que aquele modelo antigo de ter aquele desespero que era aquele pronto atendimento do Hospital das Clínicas. Quem é do tempo mais antigo um pouquinho lembra como era. Não era bom. Com a UPA melhorou. Mas a UPA, quando vira um mini hospital, ela perde toda essa importância dela. E existe interesses para que a coisa continue assim. Isso é que a gente não pode nunca deixar de falar. Essa saúde está um caos, mas está um caos para o paciente. Está um caos para a população. Mas para algumas pessoas está muito bom. Porque o dinheiro da saúde é mais de 20% do nosso orçamento de 1 bilhão. Estamos movimentando muito dinheiro. As pessoas estão brincando com a vida das pessoas. Um prefeito que faz com que um doador tenha que ir para outro município, que dificulte a vida do doador, impedindo que o sangue chegue a quem precisa, ele está cometendo um crime, ele não está cometendo uma incompetência administrativa apenas. Isso não pode ser visto com essa complacência que nós estamos vendo, que a imprensa está vendo, que o judiciário está vendo, que a Câmara está vendo. Porque esse hemonúcleo está fechado há 3 anos e meio, e só agora começou a se falar disso. O diário vem falando, desde que completou, desde que a obra não ficou pronta, depois de 1 ano não ficou pronta, e vem falando ao longo do tempo. Mas não está repercutindo o suficiente. Tem um crime em curso sendo cometido, nesse momento. E isso tem que ser estancado. Alguém tem que ser responsabilizado. O laudo da vigilância sanitária, que chegou para a Câmara, chegou para o Conselho de Saúde e foi encaminhado à Câmara essa semana, ele é muito grave. O que está escrito ali é coisa para ser, alguém tem que pagar por essa conta, dessa inconsequência com a vida dos outros, né? Então, é o que está acontecendo no hemonúcleo em Teresópolis, né? E tem pessoas que se acomodaram diante dessa gravidade toda, né? Porque, nesse momento, não tiveram nenhum parente, não teve a mãe, não teve um irmão precisando de sangue urgentemente e em função dessa falta de necessidade pessoal, não olhou para esse problema com o olhar que devia estar olhando. Mas a gente, na imprensa, tem essa obrigação de apontar essa também necessidade de se olhar com mais atenção para isso.
Olha só, deixa eu mostrar para vocês os preços para hoje, somente para hoje, da Original Drogaria. Drogaria Original tem promoções de domingo a domingo. Todo dia tem promoção na Original Drogaria. Então, você tem o dia dos velhinhos, tem o dia das crianças. Hoje é o amor. Um amor por 0 cal. Então, vamos lá. Alto Várzea, Bom Sucesso e Vargem Grande. Adoçante Stevia com 80 ml. R$ 13,99, 0 cal, tá, gente? O kit sucralose com 2 unidades, cada uma com 100 ml, R$ 15,99. Alto Várzea, Bom Sucesso e Vargem Grande. Você tem o adoçante sacarina, 200 ml, R$ 8,99. R$ 8,99. Você tem o mesmo adoçante sacarina 100 ml, R$ 4,99. Esse até eu comprei ontem lá. Tá mais barato que eu uso muito 0 cal, né? Então, R$ 4,99 sacarina hoje, 0 cal, R$ 4,99 100 ml. Essas ofertas somente para hoje. O Eritrol 65 ml, também 0 cal, R$ 18,99. Esse é bem natural, esse adoçante. E o com aspartame 100 ml, o adoçante com aspartame 100 ml, R$ 24,99. Preços para hoje na Original Drogaria, Alto Várzea, Bom Sucesso e Vargem Grande. E você tem os envelopinhos do sucralose, R$ 11,99, 50 envelopes, 0 cal, sucralose. Matéria do Jornal Diário, 364 novas empresas foram abertas em Teresópolis. Só que a realidade que a gente vê, eu não sei lá no interior, eu não tenho ido já a Bom Sucesso, Faria fala sobre isso. Você entra na Delfim Moreira, desce a jornalista Delcio Monteiro, sobe a Duque de Caxias, continua a Delfim Moreira, Parque Regadas, aquela rua do Sesc, só ali tem 5 lojas fechadas. Plaquinhas ali, aluga-se. Ali ao lado da Caixa Econômica também tem 2 ou 3 lojas fechadas e também salas fechadas e assim toda a extensão da Delfim Moreira. E o governo anuncia, a prefeitura anuncia a abertura de 364 novas empresas em Teresópolis. Porém, uma apuração minha, muitas trabalhando em home office. Ou seja, o profissional trabalha dentro de casa, não é um mercado de trabalho que ele acaba não dando emprego para ninguém. Ele vai trabalhar dentro de casa e constitui aquilo ali uma empresa. E ele cria um MEI e acaba virando uma empresa. Esses números são reais mesmo, Faria? O que você acha? Com tanta loja fechada no centro da Várzea, no bairro de São Pedro também. Eu acho que eu já comentei isso, que devido à pandemia, houve um fechamento, né, muito grande do comércio. Então, pode estar se recuperando. Mas eu hoje também já me deparei com um local que sempre foi comércio. Quando eu passei, em frente ao ginásio poliesportivo, um local que já está lá com 3 portas fechadas, aluga-se, e tinha comércio ali, quer dizer, que fechou. Para mim foi uma novidade, vi isso hoje. Então, a gente vê realmente muitas lojas fechadas. Mas é muito discutível essa questão de abertura de comércio, como você colocou. Muita gente em home office e fazendo o trabalho dele em casa, muitas pessoas tentando voltar, mas ainda há uma crise que a gente é fácil de visualizar. Você passa no Delfim Moreira, Vale Paraíso, você vê muitas lojas fechadas ali na direita ali de quem passa. Vale Paraíso. Tem muita. E a cidade inteira. A gente vê uma novidade ou outra, um hortifruti abrindo, uma quitandinha de um lado, mais uma farmácia e tal. Abriram grandes mercados aqui, houve um crescimento nesse ponto, mas o número, né, de novas empresas é que não está batendo. Não bate, exatamente. O número de novas empresas. Não, pode ser como uma família cria uma empresa para gerir o seu negócio, alguma coisa desse tipo, mas de empresa mesmo a gente realmente não vislumbra esse número. Olha, tem 2 comentários aqui, já vou para você ler. A prefeitura que
divulgou. Só um segundinho, Vanderlei. Israel, lá de Água Quente, esse prefeito, principalmente para Água Quente, nunca fez nada, só promessa. Não temos nem ambulância, há mais de 4 anos, vergonhoso. Maria Felício botou aqui, estou pensando em morar em Teresópolis, que se preparem, porque eu vou colocar ordem na cidade. Acabou a palhaçada desses globalistas. Ficou pesado aqui, Vanderlei. 374 empresas. Tem grande chance disso aí ser uma fake news, em se tratando da origem da informação, que é a prefeitura, porque o que é uma fake news? É uma meia-verdade. E essa é uma meia-verdade. Porque, se você quer a verdade completa, aí eu digo, a meia-verdade é uma mentira inteira. Quando se trata de fake news, daí é fake news. 364 empresas no último ano. Abertas em Bom, Teresópolis. não importa quantas abriram, importa o saldo das empresas. Quanto é o débito, débito e crédito. É como se fosse com a contabilidade de custos, né? Você tem, então, se abriu 370 empresas e fecharam 400, nós estamos com um saldo negativo de 20 e poucas. Entendeu? Quero saber, não é que abriu 370, é muito bom que tenha aberto. E até o Faria foi muito oportuna a fala do Faria, quando ele lembra que essas empresas, necessariamente, elas cumprem apenas uma função fiscal. Elas não são empresas, não está se abrindo uma Sudantex, não está se abrindo um sacolão que emprega 8, 10 pessoas, não está se abrindo uma fábrica, um bar que vai movimentar aí 5 ou 6 funcionários, né? Está se abrindo empresas que precisam existir junto ao fisco. Tem que ter um CNPJ. Até para comprar precisa do CNPJ. De repente, as 372 empresas que estão abrindo, elas geram apenas 372 empregos, que são os donos delas, os titulares do CNPJ. Porque são empresas de home office, que existem em casa, né? E onde estão essas empresas? Em residências ou em lojas alugadas? Porque quando está na loja alugada, você vai ter... você já movimenta a economia local. Você faz o dinheiro circular. Faz o dinheiro circular. O dinheiro circula a partir da loja, né? E você joga R$300 na conta da água, que é mais uma tarifa agora que arrumaram para quem tem loja aberta. Você tem vários... Movimenta a economia. A abertura de 372 empresas em Teresópolis não é motivo para comemorar, não é motivo para ser notícia, se você não diz quantas fecharam. E você não diz quantas empresas, que categoria de empresa é essa. Se é uma empresa que emprega 10 pessoas, 20 pessoas, 100 pessoas, ou emprega apenas o dono dela, que nem porta de aço levanta todo dia, porque isso funciona, são lojas home office, são comércios home office que funcionam dentro de casa. E são empresas MEI que viraram, de repente, saíram daquela categoria e foram para outra categoria que movimenta mais dinheiro, mas não são necessariamente empresa. Mas se vende a ideia de uma cidade com economia pujante, porque tem novas empresas. Mas nós não estamos falando do doutor Flávio, que trouxe a Sudantex, né? Ou de outras empresas, de outros prefeitos que trouxeram grandes empresas, né, para Teresópolis e viabilizaram, ajudaram a surgir grandes empresas aqui que davam 100, 200, 500 empregos. A gente está falando de um prefeito que prima pela mentira e comemora esse número da Fazenda, mas é um número muito frio. E é um número que pode, sim, estar escondendo uma fake news, porque... Não tem aí o número de quantas empresas fecharam nesse período. Morreram? Quero saber quantos morreram. Não aí tem. Você pode comemorar o saldo. Tem empresas que fecharam, mas que o CNPJ continua ativo. Isso acontece muito. Que não dá baixa, que fica muito caro para dar baixa e continua ativo. Isso aí para você... Cabe a investigação disso, cabe a imprensa perguntar, cabe o jornal perguntar à prefeitura quantas empresas fecharam nesse período e qual é a categoria dessas empresas, dessas 372 empresas. Se o prefeito prima pela transparência e esse pedido de informação chegar, são perto de meio-dia agora, chegar meio-dia na assessoria, até umas 2, 3 horas da tarde, o secretário libera os números, porque esses números estão no computador. Ele filtra, ela tem como filtrar essas empresas e fazer essa informação ainda hoje. É uma boa pauta para o Jornal de Amanhã saber quantas empresas fecharam no período e qual é a categoria dessas empresas. São empresas individuais que atendem apenas um emprego, ou se são empresas que estão trazendo 500 empregos, 300 empregos para a cidade. E dentro dessas que fecharam, existem as que não fecharam, que estão inativas, né? Que não foram não deram baixa. Esse é que é o problema, porque muitas empresas fecham, ou estão fechando agora empresas que já fecharam há 3, 4 anos atrás, porque agora o cara achou a solução para oficializar, ou nós temos aí
empresas que estão inaptas, porque praticamente é muito mais difícil fechar uma empresa do que abrir. Abrir é só estar com o CPF limpo, vai lá e abre a empresa, entendeu? O governo te dá essa carta branca, te dá um talão de cheque, você faz o que bem entender. E a conta vai chegar, e depois de 1, 2 anos, 3 anos, essas empresas são inviabilizadas para fechar, porque não tem como fechar uma empresa, é muito difícil fechar uma empresa. Há poucas, se for descobrir o índice correto aí disso aí, deve ter algum estudo nesse sentido, mas eu acredito que 90% das empresas que abrem, fecham, vão fechando, né? Mas vão fechando, não fecham necessariamente. É muito difícil. É muito difícil fechar. E tem também, no mesmo endereço, às vezes o cara abre no mesmo endereço 3 empresas para não sair. Se for restaurante italiano, então abre 5, 6 empresas, para não sair do simples, né? Para não sair do simples. Já tivemos, quando a gente fala de vigarista, sempre lembra do vigarista principal. Nós já tivemos aqui empresa, 92 empresas com endereço só. Tem esses casos. Já tivemos 92 empresas num único endereço, que era um escritório de contabilidade, que era a empresa de todo mundo naquele endereço. Isso acontece muito nas licitações da prefeitura. Eu recebi uma informação onde as 3 empresas que participam da licitação são do mesmo endereço, né? São 3 empresas diferentes, mas no mesmo endereço, com o mesmo dono, com o mesmo endereço. Estão me passando aqui onde tem uma empresa que deve ter umas 3 ou 4 no mesmo local lá, é verdade, lá no alto. Quem não é honesto no pouco não vai ser no muito, nunca, meu caro. Isso é bíblico, né? A pessoa que é desonesta no pouco, ela é desonesta no muito. Então você dá o poder, dá a estrutura, você dá a condição de um pequeno desonesto virar um grande desonesto, isso aí vai acontecer, é fatal. Então, o que está acontecendo e que pode piorar ainda muito mais é o que a gente está vendo aí. Estão me fazendo uma pergunta aqui, mas não estou dizendo que é Teresópolis não, tá, gente? Um secretário de Fazenda devendo impostos pode? Um exemplo, se uma cidade tiver um secretário de Fazenda com empresas excluídas do Simples e devendo impostos, em qualquer cidade do Brasil, isso pode, Faria? Aí é um assunto advogado, né? Realmente eu não tenho conhecimento. Normalmente não pode, né? Tem débito, como é que você vai trabalhar numa empresa que você deve? Né? Você deve àquela empresa, você deve à prefeitura. Mas eu acho que a lei não proíbe isso. Eu acredito que a lei não proíba. Você não pode ser administrador, né? Você pode ser dono da empresa, mas tem que se afastar da administração da empresa. Isso em qualquer lugar do Brasil. Enquanto você ocupa um cargo público, seja de prefeito ou de secretário, você tem que deixar, você sai de sócio administrador para apenas sócio. Na categoria, as empresas que têm sócios, elas têm essa categoria do sócio e do sócio administrador. Deve, não é o CPF, né? É a empresa que é a empresa que deve. Mas se ela é administrador, ela traz aquilo para o seu CPF, enquanto ela é administradora. Então, ela é a responsável, técnica pela empresa. Quando ela é apenas uma sócia, é como se fosse um SA, que tem mais de 300, 500 ou mais que isso de sócios, né? E não respondem necessariamente pela direção, porque você tem uma pessoa ali com aquela função de administrador. Secretário, administrador de empresa, certamente que não pode. Mas Teresópolis pode tudo. Se é aqui que está acontecendo isso, não é difícil, não. Talvez não possa acontecer em Guapimirim ou em Magé. Mas aqui, se acontecer esse quadro, certamente que vai ser aprovado sem problema. Bom, a gente está na reta final do programa, nós estamos nos aproximando do mês de julho. E mês de julho é aniversário da cidade. Nos últimos anos, nem desfile nós tivemos. Zé Carlos Faria, você foi presidente, você foi vereador durante 20 anos, né? E o dia 6 de julho era reservado para várias inaugurações. Sempre aconteceram inaugurações, então as comitivas saíam da cidade para ir para o interior, ou para os bairros, para as localidades, para inaugurações, normalmente na semana do aniversário da cidade. Com certeza, a gente nem sabe se vai ter desfile de 6 de julho ainda, mas com certeza esse ano nós não teremos nenhuma inauguração como não tivemos no ano passado, nem no ano retrasado. Eu queria que você falasse sobre isso, como era o passado e como é hoje. É uma data muito importante, né? 6 de julho, ela marca, é um feriado porque é o aniversário da cidade. Nós recebíamos muita gente importante, governador,
senador da República. Eu lembro de receber Nelson Carneiro. Presidente da República no Palanque. Presidente da República. Eu participei em Palanque, Palanque com o ex-presidente Ernesto Geisel no Parque Regado, desfile de aniversário de cidade. Então, é uma data solene demais, solene, muito solene. Chamada data máxima, né? Porque as inaugurações é marcado por um desfile cívico importante, que as escolas se preparam, que as bandas, as fanfarras se preparam. É bonito, é uma organização importante, é uma comemoração importante, é uma preparação, né, de que as pessoas e as mães, os pais daquelas crianças que estão desfilando, eufórico ali, próximo, assistindo na arquibancada, no palanque oficial com as autoridades, aquele desfile, o Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, é uma coisa importante, é um desfile. E aí, nessa data, 3, 4, meia dúzia de obras normalmente era entregue como um presente de aniversário da cidade. Era um posto de saúde, uma escola, uma rua revitalizada, uma iluminação importante que não se tinha. Essa data era muito preservada para isso. E à noite, comemoração sempre os 3 poderes. Importante isso. Os 3 poderes. Poder judiciário, representado pelo juiz diretor do fórum, poder executivo, pelo prefeito e seus colaboradores, alguns secretários, Câmara de Vereadores, seu presidente, né, representado pelo presidente e os vereadores, tinha uma sessão solene em que homenageava as pessoas da cidade e fora dela, que veio para Teresópolis. Quem nasceu em Teresópolis recebia e recebe a medalha de Jorge Mas. Quem não nasceu, que escolheu Teresópolis para viver, para colocar um comércio, para investir na cidade, e que ajudou no desenvolvimento da cidade, recebia o título de cidadão teresopolitano, ainda recebe, mas isso era feito numa solenidade com 500 pessoas, com 300 pessoas, com 50 homenageados, né? Era 3 homenagens para cada vereador, 2 cidadãos e uma medalha. É uma data importante para passar despercebida. É uma data aniversário da cidade, a gente vê. Hoje nós temos vizinhos, né? A gente vê Friburgo fazendo aniversário da cidade, uma semana de aniversário. Petrópolis, uma cidade que tem uma história muito forte, né? E outras cidades, o Api, as cidades vizinhas todas, a data de aniversário é data para se comemorar, é data para se entregar a obra, é data para se ter uma grande festa. E eu acho que alguns contratam artistas, shows para a população, porque é um aniversário da cidade. Você lembra até bem, porque você é da região, que o produtor rural fazia exposição, botava alface desse tamanho, couve-flor, prêmios, repolho com 30 quilos. Era aquelas coisas. Hoje isso não acabou. Praticamente acabou, embora Teresópolis continue crescendo muito na produção agrícola. Mas aquela festa de apresentação das coisas exóticas da agricultura, aquela abóbora imensa que um homem não conseguia carregar, aquilo ali era uma exposição e tinha prêmios para isso, para a coisa mais bonita, para a coisa mais exuberante. E hoje a gente não vê essa festiva. Vê em outros lugares. Você vai em Cordeiro ver, você vai ali em Paraíba ver, você vai em alguns lugares ainda que tem uma exposição. O Parque de Exposição de Itaipava, em Petrópolis, tem vida própria, tem vida. Você vai sábado e domingo lá, você tem divertimento para todo mundo, independente. E é feito eventos mensal ali, grandes eventos, mensalmente é feito ali e leva muita gente. A gente encontra pessoas de Teresópolis nesse local, eu às vezes vou também e vejo que e essa data de aniversário, então, essa é uma coisa que é marcante, porque é aniversário da cidade, não é uma data qualquer. Vanderlei, teremos agora o aniversário da cidade mês que vem. E aí? O aniversário da cidade é uma oportunidade em que o prefeito deveria dar presentes para a cidade, né? Presentes em forma de obras, né? E isso de uns tempos para cá, do tempo do Faria, vereador, presidente da Câmara, para cá. Porque quem lembra um pouquinho mais antes, não é meu tempo, mas eu li muito sobre isso. Cheguei aqui, eu não era mais prefeito da cidade. No governo do Dr. Valdir, entre 67 e 70, eram tantas obras que ele entregava em julho, e obra, ele fazia 2 datas. Ele fazia na data de chegada no governo, que foi em março, né? 1 ano de governo,
um ano da cidade. Então ele tinha 2 aniversários no município. O aniversário de governo, que ele marcava, ele falou: olha, eu estou aqui há 1 ano, já fiz isso. Eu estou aqui há 2 anos, já fiz isso. Então ele reservava algumas inaugurações e algumas festividades para o aniversário de governo, que era uma coisa muito pessoal do governo. E fazia o 6 de julho com muita solenidade, partida de futebol, inauguração de calçamento de rua, muita coisa também de inauguração de busto, homenagens, tinha tudo isso, mas tinha essas 2 datas específicas. Ano passado, nós tivemos aqui algum período, em função da pandemia e da paralisação da educação, nós tivemos a falta de alguns desfiles, alguns anos sem desfile. E ano passado estava marcado o desfile e desmarcaram quando o prefeito marcou o desfile e o pessoal que estava contra a venda da água marcou de se manifestar no desfile. E aí ele cancelou o desfile. Lembramos disso, né? Sim. Então isso aconteceu. Vamos lembrar bem claro, isso aqui aconteceu ano passado. A prefeitura marcou o desfile, anunciou que teria desfile, e a secretária teve que passar vergonha de dizer que não vai ter mais não, porque os organizadores, aquelas pessoas que relutavam contra a venda da água, essa vigarice que aconteceu aí com a cidade, elas marcaram uma manifestação contra o prefeito, e ele, para se preservar, anunciou que ia chover, né? Mostrou até o... Foi isso mesmo, que ia chover e acabou que não Fez choveu. um solão, um dia de sol, quando o prefeito divulgou uma fake news que ia chover em função disso, porque nem ele teve a coragem de dizer: não vai ter desfile porque eu estou com medo de ser vaiado. Ele não disse isso. Não vai ter desfile porque vai chover. Então ele inventou essa fake news no ano passado para não ter o desfile. Mas esse ano vai ter desfile sim, Hélio. Eu vi uma correspondência interna. Eu não estou com ela, não lembro quando foi, tem mais de semana já, que a educação fez uma correspondência aos professores, mandando que eles juntassem, cada escola deveria aparecer. Não. A Secretaria de Educação fez um comunicado interno aos secretários, aos demais secretários do governo, para que eles informassem uma quantidade de cargos comissionados para participar do desfile de 6 de julho, para ir lá assistir. Para assistir. Para ir lá assistir. O mesmo que aconteceu no lançamento da candidatura, da pré-candidatura do candidato do governo, né? Foram quase 500 pessoas no Higino e 90% ali era cá, comissionado da prefeitura. Então, eu vi uma correspondência dessa, isso é tão grave, mas nem deu notícia, porque é tanta coisa que acontece nessa administração, que isso aí some no meio de todo, né? Então, mas há realmente essa previsão de se organizar uma festa de desfile de aniversário do município. Pode mudar a hora antes se for chover. E diante desse fato aí, dessa convocação, desse interesse do governo de fazer e do público que estão querendo lá, já devem estar com uma intenção também eleitoral nesse desfile, né? Porque não se tem justificativa isso, se convocar cada comissionado para ir em desfile, para fazer público. Né? Esse público tem uma segunda intenção nisso, se isso de fato está acontecendo. Então, mas há essa previsão de que vai ter o desfile sim, a não ser que alguém aí se manifeste, de repente uma comissão dos idosos, né, sai um comunicado: eu vou protestar contra o prefeito porque eu estou pagando passagem. Isso pode acontecer, tá? É daqui a alguns dias, né, o desfile, o aniversário do município. Então, se isso acontecer, o prefeito pode arrumar uma nova chuva aí. Mas essa data é tão importante, ela é tão importante, que a sessão solene da Câmara, eu participei de 20, né, e fui presidir 8, nenhum vereador faltava. Desfile do palanque oficial, os vereadores, e nenhum secretário faltava. Era tão importante, velho, que eu vi prefeito demitir secretário municipal porque não participou, do desfile de 6 de julho. Cadê o secretário tal? Eu era o único que não estava presente no palanque oficial, pois foi demitido porque não estava. É uma data significativa. Tudo bem, talvez o prefeito tivesse outro motivo para fazer essa demissão e aproveitou esse argumento da falta do 6 de julho. Mas a data foi usada. Foi por isso a justa causa. Né? Mas a data foi usada como justificativa para demitir o secretário. Então, é uma data importante e realmente deveria. Os 3 poderes, doutor Tarcísio, doutor Luiz Armando, doutor Monzin, doutor Paulo Toche, eu acho que cheguei a participar também com o Carlos Arthur Basílio,
chegou a ser da minha época, né, os 3 poderes, prefeito, presidente de Câmara e diretor do fórum, juiz e representante do judiciário. Então, os 3 poderes sempre reunidos, recebendo autoridade, numa sessão solene, a gente conversava ali, trocava ideias sobre os problemas da cidade. Sempre é muito produtivo esse dia. Não é só de festivo, ele é festivo, mas que produz, recebe autoridade, recebe deputado federal, deputado estadual, governador, senador. A Teresópolis tem um nome que atrai, é um nome forte, como outra cidade próxima também tem, mas Teresópolis tem isso, tem esse ganho de uma cidade importante, e isso facilita. Então, vou visitar Teresópolis. Nós estamos a 100 quilômetros de uma das cidades mais importantes do mundo, que é o Rio de Janeiro. Então, não é difícil de chegar a Teresópolis, todo mundo vem com o maior prazer, fica lá 1 hora, 2 horas e participa. Isso, a gente conviveu muito com isso. Tivemos uma participação muito grande no programa de hoje. A Cláudia botou aqui, poxa, nem deu tempo de fazer a pergunta aqui ao Vanderlei sobre a água. É que nós não entramos, eu até ia entrar também nesse assunto água, mas só que esse assunto vai continuar durante a semana. Isso não encerrou agora, com a presença do procurador da Câmara. E aqui só tem água para o Hélio, né? Só tem água para o Hélio aqui, né? É o privilegiado. Rapaz, mandaram aqui para mim, foi Júlio que mandou água para cá. Então, muito obrigado, teve uma participação enorme no programa de hoje, muito obrigado a todos, e realmente não dá para ler o que todo mundo coloca aqui, eu vou olhando assim, mas a maioria das pessoas estão comentando o que nós estamos falando, então é legal isso aí, e sempre agradecendo aí. Chegamos ao final do programa de hoje, segunda-feira a gente está de volta, tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite, daqui a pouquinho está no YouTube. E você fica com a programação, e vem coisa nova aí, fica com a programação da TV Diário durante todo o nosso final de semana. Muito obrigado a todo mundo, a todos vocês e, Vanderlei, obrigado. Parabéns, Hélio, pelo programa, cada vez melhor, cada vez chegando mais às pessoas, né? E é sempre um prazer estar do lado do Faria, ter um histórico de vida pública grande, né? Ter um conhecimento, uma lembrança muito boa daquela Teresópolis de 20, 30 anos atrás, que a gente precisa lembrar dela para querer ela de novo, né? Teresópolis não é isso que está aí. Não é mentira, não é enganação, não é escola fechada, não é hemonúcleo fechado, não é essa relação tumultuada, promovida pelo Executivo Municipal com relação à Câmara, não é o uso do Poder Judiciário para resolver questões que devem ser resolvidas no âmbito da política, né? A política é a arte da conversa, é a arte da negociação, é a arte de... E você, na negociação, impõe seus limites, segundo a sua ética, segundo os seus bons costumes, segundo a sua forma de viver, né? Mas não há como você ser político e não querer conversar, e não querer resolver as coisas a partir da conversa. Quando o prefeito começa a ir para a justiça contra a imprensa, acusando que está sendo criticado, começa a ir para a justiça para inibir a Câmara, para administrar a partir de decisões judiciais, dá nisso no que deu. Teresópolis está muito mal administrativamente, a gente precisa repensar, precisa olhar para o que está acontecendo, para a gente olhar para frente. Nós temos a eleição daqui a 3 meses e pouco, né? 3 meses e meio, ou menos que isso, até um pouco. Então, ou seja, está muito perto de decidir quem vai ser o próximo prefeito. A gente tem que olhar para esse passado, olhar para esse tempo, passado até um pouco mais recente, e ver que algumas coisas que estão hoje não fazem parte da gente. São coisas de momento que precisam ser resolvidas. Então, discutir, conversar sobre isso é sempre muito bom. E a parceria do Faria aqui, ainda mais com essa participação do Hélio aí, futucando a gente aqui, obrigado. Pressionando, promove esse bom debate. Walter, um abraço para você, nosso Walter assistindo a gente aqui, cinegrafista, cameraman. Eu tenho algumas histórias também, né? Isso um dia vai para o livro. Você falou do Dr. Valdir prefeito, eles já bateram lá, já mandaram a gente encerrar. Dr. Valdir prefeito, mas a minha avó, ela nunca teve outro médico, sempre foi o Dr. Valdir. Ele é que cuidava dela. Ele prefeito, minha avó doente, ele foi ver minha avó, foi lá acudir minha avó, né? E ela precisou. Só que eles não pagavam, minha avó e meu avô, eles não pagavam o Dr. Valdir, não. O Dr. Valdir saiu lá de casa. Médico da família mesmo. Não, olha só, eles ainda me lembram disso, tá? Eu tenho certeza. O Dr. Valdir saiu segurando 3 frangos, 2 numa mão e outro na outra. 3 galinhas que minha avó criava, meus avós criavam galinhas. O Dr. Valdir levou as galinhas para casa, que ele sempre ganhava
lá em casa, né? Quando ele ia lá na casa da minha avó, ele almoçava, jantava lá, enfim. Ele era prefeito nessa época. Né? Então são coisas que aconteceram no passado e que hoje não acontecem mais. Muito obrigado a todos vocês. Bom final de semana.